Quando a gente fala que tem inflação acima de 10%, depende muito de onde você vive e o que você consome. Tem coisa que subiu 30, 40, né? Escola subiu 10. Escola subiu 10, mas 30, 40. Coisas que são impressionantes, claro, coisas que não subiram, mas nem sempre você se beneficia de compras daquilo que não subiu, porque na vida das pessoas a impressão que dá é que na nossa vida a inflação não é de 10%. Aliás, você calcula a sua inflação, às vezes ela é maior mesmo. Mas há uma associação, a gente fala, o Banco Central até fez uma nota, porque quando a inflação estoura assim, tem que fazer uma nota explicando o que está acontecendo. Aí o Banco Central falou o seguinte, olha, aumento de preços e commodities. Uma das commodities, combustível. Crise energética e alta do dólar. Olha que curiosidade. Crise energética, aumento de combustíveis. O que tem por trás no Brasil da crise energética? Uma empresa chamada Eletrobras. O que tem por trás do Brasil no aumento de commodities, combustíveis? Uma estatal chamada Petrobras. E aí, quando a gente vê o Estado tentando mudar essa estrutura, simplesmente não consegue. Simplesmente não consegue. A gente tem uma gigante, que é a Petrobras, que controla mais de 90% da produção, mais de 95% do refino nacional. E olha, vendeu refinaria, vendeu empresa fertilizante, vendeu termoelétrica, vendeu um monte de coisa de 2011 para cá, vendeu um monte de coisa e continua a ser uma gigante monumental. Aí você pega a Eletrobras, o governo bota na lista de privatização, veio o TCU. O que fez o TCU? Pediu vistas sobre o processo de privatização da Eletrobras. E, pelo ritmo que as coisas andam, corre o risco, e é notícia nos jornais de hoje, de a privatização da Eletrobras não acontecer no ano que vem, como o governo previa. E aí a gente entra numa história que a gente não consegue contornar, que é vencer o gigantismo do Estado brasileiro. É uma coisa impressionante. Quando começa o governo Bolsonaro, a gente tinha 134 empresas estatais. Sabe quantas a gente tem hoje? 188. Você fala, quer dizer que o governo Bolsonaro, que falou em privatizar, criou empresas estatais? Pois é, criou empresas estatais. E criou 50 empresas estatais. Bom, e o governo Lula e Dilma? Criou mais 40 e tantas empresas estatais. Você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nós vamos discutir isso. Nós vamos entender um pouquinho. O Brasil tem 188 empresas estatais. Aí a gente fala, pô, vamos vender essa bagaça toda. Só que mais de 100 empresas estatais, mas muito mais que 100, dá umas 130 empresas estatais, estão ligadas à Eletrobras, que tem quase 70 subsidiárias. A Petrobras, que tem 50, só aí já são 110. Então, se a gente não conseguir vender as grandes empresas estatais, que debaixo delas tem um monte de penduricalho, não adianta ficar procurando outras empresas para vender. Porque, por exemplo, uma das empresas estatais brasileiras é a Embrapa. Nós vamos vender a Embrapa? Não faz sentido. Tem 7 empresas de pesquisa, uma delas é a Embrapa. A gente tem uma empresa, por exemplo, que cuida da administração dos hospitais universitários. Nós vamos privatizar a empresa que cuida da administração dos hospitais universitários? Claro que não. Então tem um monte de empresa estatal que não dá para vender, que faz parte da lista grande. Mas o grosso está ligado a 4 empresas. Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras e Caixa Econômica Federal. E BNDES também tem algumas. Então, se a gente não mexer nessas, o resto é perfumaria. E aí a gente tem uma coisa curiosa, a gente fica discutindo perfumaria. Temos ministérios demais, olha que interessante. O governo Sarney tinha 31 ministérios e a carga tributária brasileira era de 20% do PIB. Hoje nós temos 23 ministérios, ou seja, nós temos bem menos ministério, e a carga tributária está acima de 30% do PIB, 32%, 33%, 34% do PIB. Então não tem uma ligação entre o número de ministérios, que é a forma como você fatia o Estado, e a carga tributária. Você pega uma pizza, corta ela em 2 pedaços e dá um ministério para cada um, cria 2 ministérios. Mas tem metade do Estado
com um ministério e metade do Estado com outro ministério. O fato é que a pizza cresceu muito, que é o pedaço do Estado dentro da economia nacional, foi para 35% do PIB, e você fatia esse Estado como você quiser. Se o ministério do Bolsonaro tivesse 50 ministros, a carga tributária ia ser de 34% do PIB. Com 20 ministros, 34% do PIB. Com um ministro, 34% do PIB. O nosso problema é que o Estado está aumentando, independente do número de ministérios. Agora, tem um sistema que trabalha contra a redução do Estado, e veja, não é a redução do Estado naquelas áreas onde ele tem que agir bem, intensamente. Educação, saúde, segurança, infraestrutura, esquece. Não é aí o nosso problema. O nosso problema é isso, a gente quer vender a Eletrobras, não consegue. Olha só, o governo Sarney privatizou 18 empresas estatais. O governo Collor fez uma lista ambiciosa, 68 empresas numa lista de privatização. Privatizou 18 empresas estatais. O governo Itamar Franco privatizou 15 empresas estatais. O Fernando Henrique ficou mais tempo, privatizou mais de 30. E a gente conseguiu, ao longo desse tempo, vender algumas coisas muito importantes. Vendemos a Vale, vendemos bancos estaduais, ou fechamos. Vendemos o sistema Telebrás, as empresas hoje de comunicação, telefonia são todas privadas, né? Vendemos a Embraer, vendemos a CSN, vendemos a Uzi Minas, tem um monte de empresa que foi vendida. Mas ainda tem monstros debaixo do Estado. Um desses grandes monstros é a Eletrobras. E a gente não consegue se livrar. Aliás, a gente não consegue se livrar de empresas pequeninas, empresas irrelevantes, empresas cretinas, que deveriam ter sido eliminadas há muito tempo. Foi criada uma empresa em 2008, no governo Lula, chamada Ceitec. Uma empresa para produzir, entre outras coisas, chip para monitoramento de boi. Essa empresa gastou quase R$1 bilhão, consome 50 milhões de reais por ano para ser mantida, foi liquidada porque o Ministério da Economia, Paulo Guedes, queria vender, o Ministério da Ciência e Tecnologia não queria vender. Aí foram sondar quem é que quer comprar essa porcaria. Ninguém queria comprar. Bom, então vamos liquidar. Aí o Bolsonaro liquidou. Bum! Liquidou. Em junho ele foi lá e liquidou. Aí vem o TCU, o mesmo TCU que pediu vistas agora para segurar o processo de privatização da Eletrobras, e falou, não pode liquidar. Vamos esperar a liquidação. Mais 60 dias tem que ficar parado. E pediram vista também. Quer dizer, é feito para não mudar o tamanho do Estado. O Estado é para continuar gigante, comendo o nosso dinheiro. As coisas não andam, as coisas não diminuem. Esses números que eu peguei aqui são assustadores. São assustadores. É um negócio absurdo. A Petrobras de 2011 para cá vendeu 80 ativos e continua esse gigante, esse monstrengo, que não diminui de tamanho. E tem lobby para não acabar nem as porcarias. O Ciro Gomes entrou no lobby da Ceitec. Não podemos fechar porque vai ser muito importante, o futuro passa pelo Ceitec, tecnologia, Vale do Silício. É um monte de besteira. E a gente está lá fazendo isso. Enquanto isso, tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, tem gente que não tem internet, nós estamos precisando construir 8 milhões de moradias, tem uma miséria enorme no Brasil e ficam essas coisas. Essa falta de caminho é um problema gravíssimo. E é governo de esquerda, governo de direita. O mesmo problema enfrentou o PT quando estava lá, o Temer quando estava lá, o Itamar, o Collor, todos. E agora é o Bolsonaro. Dá lá, tentam ali, Ministério da Economia, vamos tentar diminuir, não consegue. Então, vai ser um feito se conseguir vender a Eletrobras, porque aí entram as empresas na lista de privatização e não privatiza nada. O governo não privatizou nada de importante, nada. Ah, mas o governo, eu mesmo já falei várias vezes aqui, esculhambando o Guedes, porque ele fica defendendo ou dizendo que vai vender, não consegue vender nada. Mas a verdade é que tem uma estrutura que não deixa vender. Só que ele não tem a coragem de falar, tem uma estrutura que não deixa vender, nós não vamos vender. Não, ele sugere que vai vender e não consegue vender. Então vai ser um feito se conseguir vender a Eletrobras. Só que tem um prazo apertado.
para vender a Eletrobras? Porque o ano que vem é ano eleitoral. E no ano eleitoral, a esquerda não quer vender nada. A base governista de direita não quer vender nada. Porque qualquer coisinha pode dar confusão. Até a Ceitec. O lobby dessa Ceitec é grande. Uma empresa que está liquidada. Tem 180 funcionários, salário médio de R$9.000, gasta 50 milhões por ano para sobreviver e não faz nada. Nada. É um desastre. É inacreditável. É um país torto nesse campo nesse campo das estatais. E é torto em várias áreas. Olha isso. A gente tem uma empresa, os militares adoram, chamada Imbel. Imbel é uma empresa que fabrica produtos militares. Ah, mas isso é estratégico, é fundamental fabricar produtos militares. Não, tudo bem. Agora, o navio da Marinha é inglês. O caça da aeronáutica é sueco. O carro de combate do exército é alemão. O que faz a Imbel? Fuzil, pistola, barraca e faca. Bom, peraí, é estratégico fazer fuzil, pistola, barraca e faca? Ah! E o navio da Marinha a gente importa? O caça a gente importa? A gente importa o carro de combate e fica fazendo faca? Ah, aí não dá. Isso é estratégico. Os militares amam. Aliás, foi um militar também para comandar a tal da Ceitec. Tá torto, tá errado. Mas isso é discussão de país. Não queremos um Estado gigante porque a gente acha que o Estado tem que se concentrar nas suas áreas. Não há consenso. Nem no governo Bolsonaro há consenso. Então a gente vai ouvir na campanha discurso de candidato defendendo isso que eu acabei de falar, e no entanto, eles entram, se ganhar a eleição outro, ou se o presidente Bolsonaro se reeleger, e vai continuar a mesma coisa, porque é feito para não mudar. É uma maneira de sorver o dinheiro do público, o dinheiro público, que é do público, das pessoas, o nosso dinheiro dos impostos, que esse eles não dão trégua, e comer cada vez mais carga tributária. E vivemos uma crise energética que produz aumento de inflação, e vivemos uma crise de commodities que produz aumento de inflação, por trás Petrobras e Eletrobras. Ou não tem relação. O controle estatal das commodities de petróleo, o controle estatal das commodities de energia, e a gente sofrendo uma crise energética e de commodities. Tá errado. Se o controle dessas empresas ajudasse o Brasil a enfrentar estrategicamente seus desafios, a gente estaria hoje não vivendo uma crise energética, não vivendo uma crise de commodity. Não haveria discussão sobre o preço da gasolina, o preço do diesel, do jeito que a gente discute. E o dólar, que faz esse desajuste e resultado de um Estado gigante que fica tendo que estourar o teto, que fica tendo que produzir, arrumar dinheiro não sei de onde, porque não cabe no PIB brasileiro o Estado, já não cabe há muito tempo. Essa discussão tem que ser feita. A campanha do ano que vem tem que entrar nesse tipo de discussão. O Banco Central tem a ver com a privatização, entendeu? A Eletrobras tem a ver com a inflação, a Petrobras tem a ver com a inflação, o gigantismo do Estado tem a ver com a inflação. A gente não consegue fazer uma faxina no Estado brasileiro, não consegue cortar nada, não consegue vender nada, não consegue diminuir custo nenhum. Reforma e mudanças na iniciativa privada pressupõe corte de despesa. No Estado pressupõe mais despesa. Até mesmo uma empresa fechada, liquidada como a Ceitec, está consumindo 50 milhões de reais por ano. É um escárnio. Então, temos que olhar para isso com um ar de indignação. E eles estão roubando o nosso dinheiro. O governo entra e sugere que vai mexer, mas tem um eles, que é um inimigo oculto, que ninguém sabe quem é, mas que se materializa em ações como essa do TCU, paralisando aqui, em projetos de lei, como tem um projeto de lei de um deputado do Rio Grande do Sul para manter a Ceitec aberta. É uma máquina que vai fazer lobby em tudo que é parte para tentar manter tudo aberto, tudo porque é cargo, é dinheiro, é verba, é poder, é só nisso que eles pensam. Agora, na sociedade brasileira, em você que paga a conta, nós somos os otários do nariz vermelho. O Rudolf da Rena, somos nós em época de Natal. E nós não queremos ser Rudolf, pô.
Nós queremos tirar esse nariz vermelho e porque nós queremos olhar para frente e ter céu de brigadeiro e investir nas coisas para que a sociedade tenha o básico para poder gerar PIB. E hoje quem tá gerando PIB não estamos conseguindo. Está difícil demais. Não dá para carregar esse Estado nas nossas costas. Daqui a pouco vão criar uma estatal de camelo para a gente ter para as nossas corcovas. Está tudo muito complicado. A coisa não está andando.